Crônicas do Pássaro de Cordas. Terminei essa semana o livro do Haruki Murakami, que chama Crônicas do Pássaro de Cordas. E o que é esse livro? Demorei muito tempo para entender o que era o livro do Crônicas do Pássaro de Cordas. E acho que para entender o livro do Crônicas do Pássaro de Cordas é interessante a gente entender um pouco do contexto do Japão, que é onde se passa a história. É um Japão pós-Segunda Guerra Mundial, então tem uma forte memória e significado, né, e resquícios da Segunda Guerra Mundial, em que o Japão foi derrotado. Então isso é um tema presente e ele é importante porque ele é meio que um fio invisível que conduz a história, e eu vou contar um pouco mais pra frente o porquê disso, né? Qual que é a história? O personagem principal é o Toru Okada, e ele é um Zé Ninguém. Trabalha como assistente de um escritório de advocacia, e a história começa com uma ligação esquisita que ele recebe. Uma mulher começa a ligar pra ele, e ele não consegue entender de onde era. Tipo, a mulher não falava nada. E aí as coisas vão ficando cada vez mais estranhas, vão aparecendo personagens muito esquisitos na vida dele. E acho que o ponto de inflexão, o ponto de partida que dá start a essa conversa desse livro, e ele tem quase 1000 páginas, é a separação da mulher dele. Um dia a relação dele com a mulher dele já estava um pouco estranha, vamos dizer assim, até que um dia a mulher dele simplesmente não volta pra casa e simplesmente some. E aí as coisas começam a ficar muito estranhas, vão aparecendo personagens cada vez mais estranhos, e vão tendo várias crônicas, né? Cada uma dessas histórias estranhas é uma crônica, por isso Crônicas do Pássaro de Cordas. Por que Pássaro de Cordas? Você já viu aquele passarinho que fica na árvore? Dá quase se fosse um corda em alguma coisa pra contar, pra começar o dia. Tipo como se fosse um corvo, parecido com isso. E é como se fosse o barulho daquele, sempre tá presente, né, nas crônicas, e ele faz isso. E por que a guerra é importante, igual eu tinha falado? Porque ela é o fio meador que parece estar ligando tudo isso. Então vão aparecendo personagens, por exemplo, o irmão dela, da Naoko não, esqueci o nome dela agora, a ex-esposa. Naoko é uma personagem de outro livro do Haruki Murakami. Esqueci o nome dela aqui agora. Mas a ex-esposa dele, ela tem um irmão que chama Noburo Ataya, e ele é um candidato à Câmara Baixa, como se fosse um vereador, né? Vereador / deputado. E assim que ele chega, ele aparece, ele e o Toru já tinham suas desavenças, né? Ele não gostava muito que ele tinha, porque a família dele era rica, e ele era um cara muito estranho, mas ele ganhou muito poder, e ele era estranho, assim, vamos dizer, aquela pessoa maquiavélica. E aí a história vai se desenrolando, e assim, se percebe que eu também tenho um pouco de dificuldade para explicar sobre a história, porque ela é estranha. E do lado da casa, e aí que é o muito mais louco de tudo, porque é uma parte muito relevante dessa história, que do lado da casa do Toru tinha uma mansão abandonada, em que houve alguns casos de pessoas que morreram lá. Chama Mansão dos Enforcados. E além disso, lá tinha um poço. E aí o Toru resolve entrar nessa casa em busca do gato dele, que também tinha sumido. E é um fato interessante, que faz ele ir acontecendo as coisas, a busca pelo gato dele. E lá, uma vizinha que encontra ele, que chama Mei Kashahara, é uma menina. E a menina é muito
diferente das demais pessoas da idade dela, sabe? Ela devia ter uns 15, 16 anos. E ela enxergava a vida de um jeito muito diferente, né? Ela não enxergava a vida de uma maneira síncrona, como se tudo tivesse uma cronologia, um fato. Ela enxergava como as coisas fossem muito aleatórias, coisas que não fazem sentido algum, como se as coisas fossem acontecendo de maneira desordenada na vida. E é muito isso que acontece na história. E à medida que vai acontecendo cada coisa estranha, então, tipo, várias crônicas, vai aparecendo personagens. E esses personagens são pessoas que ou já estiveram na vida dele, ou pessoas novas, que de alguma forma trazem algum fio que ele não consegue perceber, que está ligado a uma memória e histórias da guerra, né, da guerra do Japão, que o Japão esteve. Então é muito interessante que à medida que ele fala das crônicas, ele fala de ficções, obviamente, mas da guerra na Manchúria, que é fala um pouco dos campos de concentração na Sibéria. Ele fala sobre a efemeridade do amor, porque à medida que ela sai, ele percebe tipo como o amor é frágil. E sobre as nuances de quão complexa a nossa vida pode ser e ao mesmo tempo parecer tão desordenado, sabe? Então assim, eu demorei muito para entender o que era o livro. E eu confesso que o livro tem quase 1000 páginas. No Kindle, acho que físico deve ser umas 800. E eu confesso que no começo eu não entendi muito bem o livro. Falei, o que está acontecendo? E eu acho que essa mesma é a ideia do Murakami. De ser uma coisa meio sem lógica, você não entende, você fica meio perdido, vai acontecendo muitas coisas desconexas. Inclusive acaba de maneira, na minha opinião, meio desconexa. Mas eu acho que era essa a intenção dele. Que não tem um fechamento. Porque você não consegue distinguir. Você consegue, mas às vezes entre o que é realidade e é o que esse mundo que ele entra quando ele desce para esse poço da casa vizinha, e ele entra no poço e lá é um escuro total. É como se ele entrasse nesse outro universo. E de alguma maneira esse outro universo, meio que se fosse um universo psicológico, ele tem impacto na vida real e das pessoas nessa vida real. Então é um pouco de... Não é uma fantasia, é extremamente real a história, mas ao mesmo tempo tem toques de realismo, de fantasia. É o realismo mágico, como do Gabriel Garcia Marques. Mas eu acho que o mais interessante, eu acho que é o paralelo com a nossa vida, de novo, a vida do Toru era muito ordinária. E ele escreveu um livro de quão complexo poucos momentos das nossas vidas podem se tornar grandes coisas, sabe? Então, assim, até uma frase que ficou comigo depois de ter lido esse livro, que é: quantos minutos podemos viver em poucos minutos? Então, às vezes a gente acha que não tem nada que a gente possa fazer. E isso é uma interpretação minha depois da leitura que eu tive, que pode não ter nada a ver. É só a forma como eu enxerguei o livro. Às vezes a gente pensa que a gente não tem tempo, que as coisas são como são. Mas ao mesmo tempo a gente pode enxergar, e isso me fez entender a quantidade de histórias que o mais ordinário pode nos trazer. Então isso me despertou o interesse de escrever uma crônica. E eu escrevi uma crônica da minha bicicleta. E eu fiquei quase 20 minutos escrevendo e descrevendo o ambiente, enquanto eu escrevia coisas e observando, sabe? Então foi um livro que me despertou o interesse a observar o ordinário e o que a gente acha como trivial, que pode ser muito mais coisa que isso. Então, tentar forçar a nossa imaginação, sabe? É um livro que usa muito a imaginação, é um livro muito criativo, porque ao mesmo tempo que parece 100% ordinário, você pode entender ele como 100% ordinário, um jovem, enfim, insignificante, tal qual o Toru era,
Mas ao mesmo tempo ele vai tão fundo, um simples fato vai aprofundando. Na hora que você vê, você tá numa história da Segunda Guerra da Manchúria, que não tinha nada a ver com o ponto inicial. Isso é muito legal, porque à medida que você vai discorrendo sobre alguma coisa, a possibilidade de onde você pode chegar sobre aquilo é infinito. Então, dando um exemplo, eu tô escrevendo sentada no meu carro. Mas esse carro eu comprei quando eu tinha 18 anos, eu comprei de tal pessoa, e aí eu conheci essa pessoa e tal coisa, e ele era assim, e quando eu comprei esse carro, eu fiz um test drive, eu fiz aquilo, isso me fez lembrar de aquilo. Então, assim, uma história, um ponto de partida pode te levar para infinitas possibilidades. Esse que eu acho que é o ponto mais legal do livro. E que eu só consegui entender no final, que toda história, toda pessoa tem crônicas e tem histórias infinitas para serem vividas. E nenhuma delas, que a gente acha que talvez seja desimportante, tem a sua influência na sua vida sem que você perceba. Então as coisas acontecem. E tem uma frase que eu gosto muito que fala, do Carl Jung, que ele fala mais ou menos assim: até que as coisas que vêm na superfície fique clara, você vai achar que a sorte ou o acaso tenha acontecido. Então você não entende. Então, assim, todo fato, de certa maneira, tem uma explicação. Às vezes as coisas são meio aleatórias, mas sempre tem um fio invisível conduzindo aquela coisa. E então, esse livro, ele é muito legal, muito bom, recomendo muito. Ele é grande, muito grande, é um calhamaço, e pode ser que no começo você não entenda, inclusive não goste, porque ele pode parecer um pouco lento, pode parecer não faz muito sentido, porque são várias crônicas são pequenas histórias aleatórias de uma pessoa, e vai e volta no tempo, conta de outra pessoa, mas a forma como ele junta isso te faz ter justamente essa reflexão que eu trouxe. Quão complexa e quão cheia de histórias pode ser a nossa vida, mesmo no mais ordinário, se a gente possibilitar utilizar a imaginação, sabe? Então não precisa... A realidade nem sempre é verdade, a verdade nem sempre é realidade. Ele fala essa frase no livro e ela é muito interessante, porque às vezes a forma como a gente conta a história, a gente pode usar metáforas, usar fantasias para contar aquela história, e isso pode ser muito interessante. Então a provocação que eu te faço a partir desse livro, que me despertou essa provocação: escreve uma crônica, mas não se prenda ao mundo real e só ao mundo físico para imaginar o que essa crônica da realidade te diz. Então, a reflexão final que eu te digo é: quantos minutos cabem em poucos minutos? Quantos minutos você pode viver em poucos minutos? É isso. Espero que você tenha gostado. Vou tentar começar a postar mais vídeos das minhas leituras. Pode não ter parecido tão bom, mas é isso. Temos que começar. Valeu.